nossa apresentação foi sobre a possibilidade das pessoas desenvolverem dermatite de contacto alérgica no âmbito ocupacional quando manipulam medicamentos. Isso é, claro, como se compreende, sobretudo com enfermeiras, mas também os cuidadores profissionais ou menos profissionais dentro da família que têm que manipular comprimidos, por exemplo, que têm que esmagar o comprimido para dar a alguém que tem dificuldade na deglutição. Portanto, as pessoas podem se tornar alérgicas a medicamentos que tradicionalmente são medicamentos para tomar por via oral e esse é habitualmente esquecido. Portanto, não se pensa nessa possibilidade. Portanto, nós falámos sobre a alergia a antibióticos que as enfermeiras adquirem, alergia a anti-inflamatórios, às vezes até fotoalergia. Por exemplo, há um anti-inflamatório que é o ketoprofeno, que se liga à pele de uma forma muito fácil e muito duradoura, e se uma enfermeira partir uma ampola de ketoprofeno e caírem gotas na mão e depois for para o sol, faz reações exuberantes nas mãos. Portanto, isto é um exemplo que muitas vezes nós nos esquecemos. E depois o problema é que, se estes indivíduos têm necessidade destes fármacos para utilizar por via sistémica, para tratar, no caso do antibiótico, para tratar uma infecção ou de um anti-inflamatório ou qualquer outro fármaco, podem não poder tomar esse mesmo fármaco. Portanto, acho que é um problema que muitas vezes passa despercebido e que nós temos que estar alerta para eles. Chamei também a atenção que noutras profissões, que nós não estamos tão a pensar que possa haver esse tipo de reações, e falei no exemplo dos tratadores de cavalos, que têm que dar fármacos para inibir a secreção gástrica para os cavalos durante as corridas ou com o stress antes das corridas não fazerem úlceras de stress, e muitas vezes, ao manipular os produtos para administrar ao cavalo, o cavalo que fica com a língua ou com a boca suja e depois dá beijinhos no tratador, faz muitas vezes reações, portanto, induz reações adversas na face ou nas mãos de estar a manipular esses produtos. Portanto, são algumas situações que eu não diria muito frequentes, mas que temos que estar alerta porque acontecem e, como digo, depois com as consequências das pessoas terem necessidade desses medicamentos e não os poderem usar. No contexto ocupacional, penso que não, na medida em que na indústria farmacêutica, do modo geral, a produção em circuitos fechados é cada vez maior, portanto a exposição aos pós dos medicamentos é cada vez mais rara, é pontual quando a máquina encrava e é preciso ir desencravar a máquina que a pessoa fica exposta, não é como antigamente que havia mais poeiras no ambiente. E em relação ao pessoal da enfermagem, cada vez mais usam luvas e estão sempre a mudar as luvas, portanto mesmo que alguns destes alergenos passem através das luvas, porque a noção que uma pessoa tem que, estou de luvas, não há problema. Muitos alergenos passam através das luvas, mas nesta fase de Covid, o pessoal da enfermagem muda de luvas após cada preparação, portanto penso que isso vai ser um problema menos importante. E também é assim, graças à investigação dos dermatologistas, tem-se identificado alergenos, como eu dei o exemplo do proparacetamol, que é um fármaco que é usado para baixar a temperatura e que antigamente, portanto, do uso endovenoso só a nível hospitalar, antigamente era necessário juntar 2 frascos para haver a solubilização na altura e havia muito... portanto, contaminação das mãos era muito frequente e houve necessidade de mudar todo esse procedimento porque a quantidade de enfermeiras que se tornavam alérgicas ao constituinte não era propriamente ao paracetamol, agora não me lembro qual o alergeno, mas havia um alergeno que induzia muitas reações e houve necessidade de mudar completamente a forma de administrar e de preparar e de administrar depois o paracetamol a um doente com febre que está internado.